Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet. Na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Todas as intervenções do professor Orlando Fedeli estão disponíveis aqui no nosso portal da Rádio Italiana, na editoria Catolicismo Romano, tá certo? Vocês acessem Catolicismo Romano e lá está disponível todas as participações do professor Fedeli aqui na Rádio Italiana. E como todas as intervenções do professor têm muito êxito, muita repercussão, vocês, internautas, ouvintes da Rádio Italiana, podem enviar sugestões, comentários, críticas e suas perguntas sobre catolicismo e outras religiões. O nosso e-mail é contato@radioitaliana.com.br, contato@radioitaliana.com.br. Va bene? Nós hoje então vamos falar sobre perguntas dos nossos caros ouvintes internautas. Olá, professor Fedeli, prazer em tê-lo novamente aqui na Rádio Italiana. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana, do carissimo Botto, Fábio Botto. Estou à disposição para algumas perguntas que me fizeram e que eu gostaria de responder, que são perguntas interessantes. Bom, professor Fedeli, vamos começar a sua intervenção aqui na Rádio Italiana falando sobre as velas. O que representa a vela no catolicismo? Muito bem. A vela é uma coisa extremamente bonita. As pessoas colocam as velas nos altares, nós colocamos, a igreja sempre fez isso. A finalidade da vela era inicialmente nas catacumbas para iluminar os livros, para ler as orações, para o sacerdote poder ler os textos. A Sagrada Escritura, etc. Ler o Evangelho, explicar depois o que tinha lido. A vela tinha só uma função material, iluminar. A vela é um objeto de cera, de abelha, com um pavio dentro, um barbante, se chama alma da vela. E se coloca fogo no barbante, ele vai consumindo e vai iluminando e dando calor. O calor é pequeno, claro, há muito mais luz do que calor. Se nós pegarmos o barbante sozinho, o pavio, e colocarmos fogo, ele se consome rapidamente. O barbante dentro da vela, o calor da base da chama vai derreter a cera. E a cera derretida embebe o barbante. Então, a ponta do pavio queima rápido. Mas quando chega no pavio embebido de cera, custa para queimar o pavio, porque primeiro precisa consumir a cera. Então, a cera da vela vai entrando no pavio e vai sendo consumida pela chama. Tá claro? Então, a vela vai se consumindo, produzindo luz e calor. Nós colocamos as velas nos altares. Finalidade primeira é a iluminação. É claro que hoje não precisa mais, porque temos luz elétrica. As pessoas comumente não sabem que são velas. Pergunte para o vigário, por que tem a vela no altar? Ele não sabe. Porque no seminário de Ipiranga deve ensinar só Marx, mas nada dessas coisas mais interessantes. Claro que não sabem, eles não conhecem. A vela, ela simboliza o ser humano. Nós temos um corpo de sebo e a alma nossa é como o pavio. Quando se coloca o fogo no pavio da vela, vai consumindo a vela, produzindo luz e calor. Quando se coloca a chama da verdade na nossa inteligência, ela vai produzir luz e calor para os demais. A luz da verdade, o calor da caridade, porque o amor é caloroso, é ardente. Então a vela representa o homem. Quando colocamos uma vela num altar, num oratório, quando acendemos uma vela para Nossa Senhora em nossas casas, nós queremos dizer, minha mãe, eu vou embora, mas aqui fica esta vela que simboliza o meu ser. Esta vela, o fogo dela vai consumir todo o corpo da vela, tá certo? Mesmo a alma da vela vai se carbonizar, produzindo luz e calor. Assim eu queria que toda minha vida fosse gasta, produzindo a luz da verdade para o próximo, o calor da caridade para todos os irmãos que Deus me deu e colocou no meu caminho. Fábio Botto aqui pessoalmente. Os ouvintes da Rádio Italiana que estão me ouvindo, porque o som das minhas palavras, eles estão dizendo também algo de luminoso. Porque o que é uma palavra? A palavra humana, Deus não a deu. É uma coisa lindíssima. A palavra é feita de vibração de ar e de uma verdade que está dentro dela. A vibração de ar é puramente material. Mas a ideia que está na palavra, essa é uma luz. Se eu digo vela, está agora metido lá dentro toda a exposição do que significa o ser vela. Então, a palavra,
amor, a palavra verdade, a palavra caridade, são palavras que soam por vibração do ar, mas que têm dentro uma luz. Assim como Cristo, Deus, se encarnou num ser humano, no seio da Virgem Maria, assim a verdade católica penetra nas palavras que são puro som material, pura vibração material. E uma palavra humana é um símbolo da encarnação do Verbo, porque a verdade que está, entre aspas, encarnada num som. A palavra humana é uma coisa lindíssima. E a vela também é uma coisa maravilhosa. Sejamos nós também como a vela. Vamos nos consumir para dar aos demais a luz da verdade e o calor do amor. Bom, nós temos um outro questionamento aqui do ouvinte, Carlos José Rodrigues, professor Fedeli. Ele pergunta o seguinte: é recomendável usar incenso nas casas? Não. O incenso é usado na liturgia. Hoje em dia compra incenso nas lojas. O incenso é usado na igreja nas cerimônias litúrgicas, na missa solene. O incenso é produto de uma seiva de planta que é cristalizado, tá certo? E é colocado em pequenos grãos num braseiro, no turíbulo. O incenso ele era usado já na antiguidade. Os pagãos, para adorar os deuses, colocavam incenso, porque ele produz uma fumaça perfumada que tem a propriedade de se elevar ao céu, mas lentamente. A fumaça não sobe bruscamente ao céu, nem deixa de subir. Ela sobe, mas não atrevidamente. Ela sobe, por assim dizer, suave e respeitosamente. O incenso era usado pelos pagãos para significar adoração. Por isso, os reis magos levaram para Cristo incenso, que significa adoração, a mirra, que significa penitência, e o ouro, porque Cristo tem direito a ser adorado, tem direito ao nosso sofrimento, porque ele sofreu por nós, nós temos que sofrer por ele, a mirra. E tem direito também aos nossos bens materiais, porque ele é o Senhor absoluto de tudo. Daí o pagamento do dízimo, que no Brasil não é 10% não. Então, claro, como se ensina agora nessas igrejas modernosas. Primeiro mandamento, pagar o dízimo. Segundo mandamento, pagar em dinheiro. Terceiro, pagar já. Claro. Quer dizer, isso é o mais importante. E o mais, vale tudo, por tirar os confessionários. Na igreja católica, não. Os confessionários têm que estar. Bem XVI mandou colocá-los. Quando no Brasil, os senhores bispos obedecerão a ordem do Papa de recolocar os confessionários e ser marcados horários de confissão para os padres atender os fiéis. Agora não há mais confessionários. Há simplesmente gabinetes amadores de psicanálise. Os padres brincam de ser psicanalistas. Eles são freudianos. Daí permitirem tudo. Nada é proibido, tudo é permitido. Dizia do incenso. O incenso é colocado então no turíbulo. No turíbulo há brasas. E o incenso queimando-se, sai essa fumaça perfumada que sobe lentamente. O padre incensa, primeiro ele reza sobre o incenso, depois ele utiliza o incenso para incensar o altar, sobre o altar, embaixo do altar, depois o sacerdote e depois os fiéis. Tudo é incensado para afugentar o demônio. É um exorcismo. O incenso representa então a adoração. O turíbulo com as brasas acesas representa o coração humano. A nossa oração, num coração arrependido e ardente de amor, a nossa oração sobe com incenso ao céu. Não de modo atrevido, como tem certas orações modernas, que chamam Cristo até "ô chapa", mas sobe lentamente com respeito, com temor reverencial, não com medo, mas sobe, não fica parado por um medo jansenista, mas não sobe em camaradagem igualitária. O incenso é a oração, o turíbulo é o nosso coração. O coroinha balança o turíbulo como o nosso coração pulsa, e o padre balança o turíbulo com o incenso, oferecendo a nossa oração e a dele, primeiro a dele, depois a nossa de fiéis, ao Pai em nome de Jesus Cristo com o Espírito Santo. Na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Agora, professor Fedeli, uma pergunta curiosa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a cremação, né?
Agora, ultimamente, é moda as pessoas cremarem os corpos, né? Eu queria que o senhor fizesse uma breve explanação sobre a cremação e o sepultamento. A cremação era um costume pagão, porque para muitos pagãos a morte era o fim de tudo. E então a igreja sempre combateu esse costume pagão. O corpo humano, ele é morada do Espírito Santo quando se vive na graça de Deus. Então o corpo humano merece um respeito enorme. Por isso o mandamento do sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Devemos respeitar o nosso corpo e o corpo alheio. A nossa pessoa, diz Leão XIII, é chamada a dignidade de ser filhos adotivos de Deus. Pelo batismo somos filhos adotivos de Deus. Essa dignidade vem de que, pelo batismo, a Santíssima Trindade passa a viver na alma da pessoa enquanto ela não comete pecado mortal. Cometendo pecado mortal, se nos confessamos, Deus volta a morar em nossa alma. A nossa alma é a forma substancial do nosso corpo. E com isso o nosso corpo ganha uma dignidade enorme. Cristo assumiu a natureza humana, inclusive com o corpo que nascia de Maria Virgem. Ex Maria Virgem. Não como diz a Catarina Emmerich, nascido de uma matéria divina, que foi emanada na divindade e posta em Abraão e assim por diante. Cristo é ex Maria Virgem, por isso na Ave Maria se diz, bendito é o fruto de teu ventre. E se pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto de Maria Santíssima podemos conhecer quem ela é. Conhecendo Cristo, conhecemos quem é a Virgem Maria. Esse é um pensamento dos pais da igreja magnífico, que um aluno meu, dando uma conferência na Montfort, me expôs com grande sabedoria. Então, a cremação era uma coisa adotada pelo paganismo, que a igreja sempre combateu. A igreja sempre sepultou os mortos. Na Grécia Antiga também se sepultava os mortos. Depois se queimavam os cadáveres. A igreja, por causa do paganismo, condenou a cremação. Isso foi assim até recentemente. Foi só no século XX, depois do Vaticano II, que foi tolerada a cremação, por razões higiênicas, etc. Agora tem esses cemitérios que são elevados num arranha-céu verticais, um pombal de defuntos, uma coisa horrorosa, na verdade, com tragédias incríveis. Eu sei de um caso, por exemplo, de que alguém pegou, tinha lá um pozinho numa jarrinha, a empregada pensou que era tempero, colocou na sopa, era cinzas da vovó, que foi então antropofagicamente saboreada na sopa. Quer dizer, uma desgraça que tem algo de ridículo, mas castigo por uma época assim, tão absurda como a nossa. A cremação, ela sempre foi proibida pela igreja. Era sinal manifesto por aqueles que eram ateus, que não acreditavam na vida eterna. Por isso as igrejas excomungavam quem fazia questão de ser cremado. Sempre a igreja fez sepultar nos cemitérios, ou junto às igrejas, ou nos cemitérios católicos que tinham uma bênção particular. Assim, a cremação era recusada para aqueles que eram ateus e manifestavam o seu repúdio da fé pela cremação. Por isso a igreja excomungava. Hoje em dia, a diferença entre os que repudiam a fé e aqueles que dizem fé e vão comungar sem nem saber quem é Jesus Cristo, a diferença é muito pequena. Porque a igreja está cheia de ateus. Infelizmente. Graças a Deus são ateus por ignorância, que não entendem quem é Jesus Cristo. Outro dia um rapaz me perguntou, Jesus Cristo foi o primeiro homem que existiu, não é, professor? Imagina. Quer dizer, foram batizados, fez primeira comunhão, não sabe quem é Jesus. Mas então é condenável um católico ser cremado? Atualmente, pela lei católica, não é. Mas é um novo código, feito pelo Vaticano II. Ora, como o Vaticano II está cheio de erros, e o Papa Bento XVI está revendo, como vai rever agora a Missa Nova, e vai dar a verdadeira interpretação do Vaticano II, dizendo que a interpretação do Espírito do Concílio é condenável, e a interpretação da letra tem que ser adaptada com mudanças da letra. O que sobra quando condena a letra e o Espírito? Não sobra mais nada. Se o Espírito é condenado por Bento XVI, e a letra foi condenada por Cristo, porque Cristo disse, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, do Vaticano II, o Espírito é condenado por Bento XVI e a letra mata. Então, não sobrou nada, tá claro? Portanto, modificado o Vaticano II, será modificado também o direito canônico. E a cremação voltará a ser proibida. Bom, e a última pergunta, professor Fedeli, eu gostaria que o senhor falasse sobre Corpus Christi. Então, Corpus Christi é uma festa
que foi instaurada no século XIII por causa de um milagre que ocorreu em Bolsena, próximo de Orvieto. Em Bolsena havia um padre no século XIII, 1200 e portanto. O padre era muito bom, mas esse padre tinha uma grande tentação contra a fé, contra a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, para ele, tinha que lutar continuamente contra a tentação de que Cristo estava realmente presente na hóstia e no cálice sagrado, depois da consagração. Ele fez peregrinações, foi a Roma, fez penitências, rezou muito, e a tentação não passava. Um dia, enquanto ele fazia a transubstanciação, a consagração na missa, de repente o sangue no cálice começou a borbulhar, a crescer em quantidade e a extravasar do cálice, manchando toda a toalha com sangue. Essa toalha era um milagre patente. Era sangue que estava na toalha, o sangue de Cristo. Essa toalha com o sangue foi recolhida, evidentemente, e está atualmente na Catedral de Orvieto, que é uma das catedrais, a catedral mais bela da Itália. A fachada dela é uma página de iluminura medieval, uma coisa simplesmente indescritível. Só vendo que se compreende o que é aquela fachada. Dentro tem essa relíquia sagrada, que é a toalha manchada com o sangue de Cristo. A sagrada hóstia e o sagrado cálice, no decorrer da história, tem feito muitos milagres, mas esse milagre de Bolsena foi fantástico. Então o Papa, naquele tempo, mandou São Boaventura e São Tomás escreverem um ofício todo, com missa e tudo mais, comemorando a Eucaristia. Quando São Boaventura leu o texto preparado por São Tomás, São Boaventura rasgou dele, reconhecendo a superioridade de São Tomás. Então, são os hinos feitos por São Tomás que tem na festa de Corpus Christi. É isso aqui, agradeço as perguntas e só lamento o meu cansaço e a minha decadência material, que não me permite dizer palavras com mais força ainda. Mas que Deus abençoe as palavras que eu disse, para que elas sejam, na alma de todos os ouvintes da Rádio Italiana, como uma pequena vela acesa, difundindo a luz da verdade e o calor da caridade. Incorde Jesu sempre, Orlando Fedeli. Muito bem, eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Orlando Fedeli mais uma vez aqui na Rádio Italiana, falando sobre diversas questões que envolvem o catolicismo. Lembrando a todos os nossos caros ouvintes internautas que suas perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br, contato@radioitaliana.com.br. Todos os e-mails serão repassados ao professor Fedeli. Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.